Hoje a gente vai entender um pouco mais por que a procrastinação pode te ajudar a ter excelente ideias. Aloha, sejam bem-vindos aqui ao canal da Quântica, hoje com mais uma aula, e a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da procrastinação, só que desta vez de um ponto de vista um pouquinho diferente. Das outras vezes a gente entendeu o que que era procrastinação e o que que era preguiça, e por que o nosso cérebro se comporta dessa maneira. Hoje a gente vai entender um pouco mais por que a procrastinação pode te ajudar a ter excelente ideia para que você possa desenvolver um projeto ou qualquer outra atividade que você tenha em mente. Então, vamos lá. Bem, para isso, como sempre, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Muito bem. Então, por que procrastinar te ajuda a desbloquear a mente? Então, nós falamos sobre o conceito de procrastinar. Procrastinar é você adiar qualquer tipo de tarefa que você precise fazer em detrimento de alguma coisa que te dê um alívio imediato, aquilo que te dê uma recompensa imediata. Mas por que isso acontece? Isso independente de ter consequências negativas ou positivas. Isso acontece por conta do medo. De forma geral, assim, é por conta do medo do sucesso, é medo, ou talvez você tenha um medo de ficar cansado de fazer determinada atividade, como, por exemplo, um relatório, uma venda, falar com alguma pessoa, e não necessariamente que esteja atrelado ao seu trabalho ou ao seu projeto. Pode ser por N coisa, pode ser ler um livro, assistir até um seriado. Às vezes a gente tem preguiça de assistir um seriado ou assistir um filme, porque a gente sabe que a gente pode se estressar. Eu tenho muito isso quando, por exemplo, eu tenho um vídeo ou um filme onde fala sobre animais. Existe um filme aí, Um Lugar Silencioso, que eu tenho uma preguiça de ver, e nem preguiça, é procrastinação mesmo de ver esse filme. Meu filho assistiu todos e fala, mãe, é maravilhoso. Mas eu sei que tem, como é um filme de suspense, suspense me traz ansiedade. Eu acho que para qualquer pessoa. Então, por isso, eu termino procrastinando. Estou falando isso para vocês entenderem que a procrastinação não é somente em detrimento de uma coisa muito importante que você tem que fazer na sua vida. Às vezes são coisas muito corriqueiras, como, por exemplo, ir para academia, eh, começar uma dieta, começar a meditar, ou fazer qualquer outro tipo de atividade que você sabe que vai ter um desgaste mental. Ou você se preocupa, se ocupa de antemão com o resultado. Muitas vezes não é o resultado da sua preocupação. Mas enfim, então, por N motivos, a gente termina procrastinando, né? Então, quais são as causas dessa procrastinação? Ansiedade, como eu acabei de falar, né? Você tem ansiedade, você antecipa alguma coisa que você não sabe o que que vai acontecer. Geralmente, essa ansiedade e essa preocupação estão muito mais associados ao futuro, um futuro incerto, e você termina trazendo, né, antecipando um resultado que, enfim, a gente já sabe que não sabe se vai ter isso. A gente não sabe, na verdade. Bom, enfim, vocês entenderam. O perfeccionismo. O que termina acontecendo, gente? Nesse mundo que a gente vive atualmente, e eu acho que isso sempre foi assim, mas agora está muito mais potencializado. Essa questão de você ter a sensação de que você vai dormir devendo alguma coisa. Devendo de ter lido um livro, de ter assistido um filme, de ter entregue ou entregado alguma outra coisa no seu serviço, ou de não ter ligado para alguém, ou de não ter visto algum amigo. Parece, a sensação que a gente tem, e eu acredito que também acontece com você aí, do outro lado, que o tempo, ele está ficando cada vez mais curto. Isso por conta do tanto de informação que a gente termina erradamente, que a gente tem que se planejar, sim, o planejamento faz muita falta na nossa vida, né? Ter clareza e estabelecer metas,
Isso é essencial para você ter uma vida mais saudável e mais tranquila. Mas a gente tem até preguiça, né? Ou a gente termina procrastinando essa etapa do planejamento. Então, a sensação que a gente tem é de que as coisas estão indo muito rápido e a gente não consegue terminar um dia que o dia seja produtivo. Às vezes a gente sente realmente que o dia, hoje rendeu, mas a gente sabe que no outro dia tem 500 batalhas novamente, porque é muita informação. E mais com o advento da internet e das redes sociais, parece que a coisa, né, ficou muito mais agressiva. Vamos dizer isso, porque eu acho que é bem esse conceito mesmo. Então, por conta de todo esse banho, essa lavada de informação que a gente não consegue assimilar, a gente termina tendo a sensação de que nós estamos devendo. E essa sensação de débito faz com que você procrastine determinadas coisas que são importantes, de novo, em detrimento daquilo que te traz uma recompensa imediata. E isso, obviamente, tem outras consequências. E uma delas é a bendita da síndrome do impostor ou síndrome do especialista. Por quê? Porque a pessoa que tem essa síndrome, em detrimento de toda essa carga de informação, ela se acha incapaz. Então, pelo fato dela se achar incapaz, ela termina não fazendo o que ela tem que fazer, e aí ela procrastina. Então, a procrastinação e a síndrome do impostor, elas andam juntas, ok? Então, isso é uma das causas, um dos culpados pelo fato de você procrastinar. Outra coisa também é a falta de motivação. É quando você não tem clareza, quando a tua atividade não tem um determinado propósito, quando você não sabe para onde ir, você termina se perdendo de novo nesse mar de informações. Então, para a pessoa que não sabe o que precisa fazer, a pessoa que não se planeja e que não tem metas ou micrometas pré-estabelecidas, e não precisa fazer a vida inteira, gente. Eu não estou querendo dizer assim, vamos fazer lista de tudo que você vai fazer durante o dia. Não funciona assim, tá? Funciona da seguinte maneira: o que é primordial para você, o que é essencial para você findar um projeto, para você começar um outro projeto, para você rever alguma questão, para você viajar, enfim, não sei qual que é teu objetivo aí, mas você precisa ter esse objetivo, pelo menos esse objetivo muito claro, porque se você não tiver isso claro, de novo, lá vem o seu cérebro pregando peças para que você procure recompensas imediatas. E aí, isso te tira completamente do foco, tá? Sobrecarregamento mental também. Quando a gente tem o nosso, e a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente tem o nosso cérebro executivo muito, vamos dizer assim, muito atarefado, ou quando você faz muita coisa, ou quando você tem muita carga dopaminérgica, principalmente quando você fica muito tempo no celular, redes sociais, Reels, memes, etc e tal. Essa questão executiva, quem executa todas as tarefas, geralmente o teu pré-frontal, ele termina se sobrecarregando. E quando acontece essa sobrecarga, você fica cansado de fazer as tarefas que você realmente tem que fazer. E aí você passa a procrastinar, tá? Depois, problemas de saúde mental. Pessoas com depressão, com transtornos, determinados transtornos de personalidade. Você pode ter também transtornos como TDAH, síndromes como, por exemplo, do burnout, faz com que você procrastine. Ou outros tipos de transtornos também têm como características, como consequência, a procrastinação, comprometendo aquilo que você precisa fazer, tá? Então, essas são as causas mais comuns. Mas, para quem não tem nenhum tipo de problema de saúde mental, muito embora hoje a ansiedade, né, e principalmente os transtornos de ansiedade, como por exemplo, síndrome do pânico, aí você vai ter o toque, aí você pode ter também o transtorno bipolar. Todos esses tipos de transtornos, eles têm como consequência também a procrastinação.
tá? Então, se você não tem nenhum tipo de transtorno, mas você tem uma ansiedadezinha aí, né, uma preocupação, alguma coisa assim, você não está imune a esse tipo de atitudes, né, desse tipo de comportamento que é procrastinar, tá? Então, se você é uma pessoa que também se sobrecarrega mentalmente, e por aí vai, como eu acabei de falar, você termina procrastinando. Então, é bom você entender que a procrastinação em si não vem de uma única causa. Bom, o papel do cérebro na procrastinação, eu vou dar uma pincelada, porque na aula anterior a gente já falou muito bem, eu acredito que vocês já tenham entendido como é que o cérebro procrastina, mas de forma muito por cima, dando essa pincelada, nós temos o seguinte, nós temos o córtex pré-frontal, que ele tem várias partes, né? E cada parte desse córtex, né, o dorso lateral, ventromedial, por aí vai, tem uma função determinada. Mas o nosso pré-frontal, o que que ele faz? Ele planeja, ele toma as decisões, ele controla os impulsos, ele é, vamos dizer assim, um cérebro executivo, que manda executar as coisas, tá? Então, quando ele precisa de muita energia, ele termina agindo por impulso, desfocando, tanto a curto quanto a longo prazo, para que você faça outro tipo de atividade, e aí você termina procrastinando. Outra questão também dentro do nosso cérebro é o sistema límbico, que é quem gerencia, que é onde estão todas essas questões da emoção e dos sentimentos e das sensações, enfim. E quando você está muito estressado, a tua amígdala faz com que você fuja. Como é por conta do medo, né? E quem gerencia esse medo é ela, você tem três possíveis comportamentos. A fuga, a luta, raiva, né? Você fica com raiva e você termina não fazendo, ou o congelamento. Você fica, e agora, para onde eu vou? Então, em qualquer um desses três cenários, você termina procrastinando. E por último, dentro do estriado ou do núcleo accumbens e de outras partes também, que é onde circula essa questão da ação dopaminérgica, da dopamina, é um neurotransmissor, né, associado a essa sensação de prazer, de recompensa. Então, quanto mais você tem dela, mais existe a tendência a você ter mais ainda, a retroalimentar esse ciclo. Ou seja, eu tive uma recompensa, então vou voltar a fazer aquilo para ter uma recompensa imediata novamente. Então, todas essas partes do cérebro, eles colaboram, se associam de tal maneira para que você procrastine. Então, é assim que funciona, a grosso modo, a procrastinação no cérebro, ok? Só que não é somente no cérebro que isso acontece. Nós temos uma conexão muito forte com o segundo cérebro, que seria o eixo intestino-cérebro. Hoje você sabe que o intestino é muito mais importante e que lá dentro desse intestino, mais ou menos 90%, né, de um neurotransmissor chamado serotonina é produzido. A serotonina, ela é responsável pelo humor, é responsável pela questão da comida e do descanso. Então, quando você está bem alimentado, você tem aquela sensação, né, de bem-estar, de felicidade, né? Por isso que quando você está comendo alguma coisa, não é aquela vontade de fazer uma dancinha, você se sente satisfeito. Que delícia, estou comendo isso, estou comendo aquilo, por conta da serotonina. Então, quanto mais feliz você se encontra, mais feliz e mais bem-estar você tem na sua vida. Então, a serotonina, ela é maiormente produzida no nosso intestino. Não somente ela, como outros neurotransmissores também. Então, se você não está equilibrado na sua microbiota intestinal, que é o lugar onde estão as bactérias, se esse lugar não está equilibrado entre as bactérias boas e as bactérias ruins, existe sim alteração no humor, aumento da ansiedade, estresse, o que pode levar a gente a procrastinar, ok? Muito bem. Dito tudo isso, a gente entendendo que a gente se alimentar bem, dormir bem, agir bem, ter clareza nas coisas, procurar entender melhor as nossas emoções, procurar entender melhor a nossa ansiedade, ter um pouquinho mais de autocontrole, vamos dizer assim, autocontrole e autoconhecimento, faz com que a gente entenda que a procrastinação, se nós estamos procrastinando ou não. E assim sendo, onde que essa procrastinação, Selma, se encaixa no estímulo da criatividade? Bom, em um outro vídeo que eu fiz, eu falei sobre o modo default.
O modo default, ou rede de modo padrão, é quando a gente hiberna. É isso mesmo. Assim como os computadores, quando eles não estão sendo utilizados, eles entram naquela tela de descanso, ou eles se apagam totalmente, ou fica aquelas imagens, né, andando, enfim, isso depende muito da pessoa que escolheu a tela de descanso. Nós também somos assim. A gente atua dessa maneira. A gente entra a cada mais ou menos 90 minutos no modo hibernar. E o que acontece nesse modo hibernar, Selva? Bom, acontece N coisas. Geralmente a gente tem a tendência a trazer memórias do passado, e aí a gente, sem querer, eu tenho certeza que isso acontece com você, porque isso acontece com todo mundo. A gente termina trazendo uma memória e a gente termina respondendo essa memória. Então você vê aquela memória de que você fez alguma coisa errada na tua adolescência e você se vê lá e você conversa com as pessoas que estão lá, que na verdade está na sua memória, que pode ser uma memória criada ou de fato ser uma memória antiga, tá? Porque as memórias, elas também são criadas pelo nosso cérebro, pela nossa mente. A gente termina criando, a gente sabe o resultado de uma memória, mas muitas vezes, por conta do não acessar o que aconteceu, isso vai se desfazendo, essas redes neurais vão se desfazendo, e aí a gente termina inventando uma sequência de acontecimentos que vão chegar nesse resultado, tá? Na maioria das vezes acontece isso, gente. Por isso que quando você conversa com um amigo, vocês relembram o passado, geralmente a tua versão é completamente diferente da dele, tá? Isso é natural, todo mundo é assim, tá? Não existe nenhum problema de saúde mental nem nada. Todo mundo é assim. Então, quando você está nesse modo default, você termina acessando memórias. Você traz algumas memórias, geralmente são coisas assim, que dá vergonha alheia. E essas coisas a gente fica com vergonha alheia da gente mesmo, porque a gente acabou aprontando alguma coisa, a gente fala uma bobagem e a gente termina se explicando. Mas isso tem, sim, uma explicação. O nosso cérebro, que ele é social, ele termina trazendo memórias, e são memórias associadas a alguma coisa, algum acontecimento nosso, em detrimento de outras pessoas, tá? Então, isso é super normal, nossa mente funciona assim, tá? Que nesse momento, que muitas vezes você termina tendo um insight, uma intuição, você termina tendo ideias. Por quê? Porque o teu cérebro executivo ele não está trabalhando, você não está pensando ativamente, você está divagando. Eu chamo isso de modo panguar. Está panguando, né? Então, quando você está nesse panguar, é que você tem, geralmente, saídas novas para determinados desafios e problemas na sua vida. Bom, assim sendo, neste livro aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, de Leonard Mlodinov, esse livro Elástico, que é muito bom de de passagem, ele fala sobre esse mundo de flow. Ele não foi o primeiro, obviamente. Ele aborda de uma forma muito mais elegante e muito mais moderna como a gente pode acessar esse modelo, né? Essa forma, esse modo default. Então, o que que ele diz, né? Quando nós procrastinamos, o cérebro ele se afasta das tarefas que são difíceis, foge dessas tarefas específicas que vão nos desgastar, e ele entra num estado de pensamento flexível. O que que é o pensamento flexível? O pensamento flexível é isso que eu acabei de falar, é como se fosse uma intuição, é como se fosse, assim, uma forma mais sentir do que propriamente executar. Então, ele diz que o pensamento não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Ou seja, não vem do córtex, né? O córtex que manda executar tal coisa, não. É uma coisa que é muito mais movida pela emoção do que pela lógica, tá? Então, ele diz que quando você está no modo procrastinar, você termina acessando essas memórias, você termina entrando numas, em sensações, em emoções, em sentimentos, e é nesse momento que você pode sim vir a ter ideias criativas para o teu projeto, para o teu negócio, para a tua vida em geral. Além disso,
O modo de rede padrão, como isso aqui, permite que o cérebro explore possibilidades alternativas e forme novas conexões neurais, o que pode ser essencial para a inovação e resolução de problemas, que eu acabei de falar, ok? Isso é o que ele chama de pensamento elástico. É a capacidade de você mudar uma abordagem lógica, né, e linear por uma coisa mais flexível, mais criativa, mais exponencial. E à medida que você vai treinando isso, quando você entra nesse modo default, nesse modo panguar, você vai treinando isso, né? Você vai deixando as coisas acontecer, mais e mais isso se torna flexível para você. Você tem essa capacidade de acessar novas ideias e de se tornar, um visionário de uma maneira muito mais rápida e muito mais fácil, ok? Então, outra forma também é quando a gente está com o nosso cérebro executivo exausto. Vamos supor que você fez muito cálculo, que você trabalhou bastante, que você fez um projeto, um relatório e você se cansou exaustivamente. Nesse momento, quando você está ali, você tende a ter espaço para esse pensamento elástico. Um pensamento que é menos estruturado, é muito mais simples. Tudo bem, você tem algumas coisas que não são muito legais, como, por exemplo, os pensamentos heurísticos, ou seja, são pensamentos muito superficiais, mas é nessa superficialidade, é nessa coisa muito mais elástica, é que vem essas respostas que você precisa para a sua vida. Então, é uma mistura de, ao invés de ser lógico, porque a tendência é que o nosso cérebro lógico sempre ganhe assim, sobre esse nosso cérebro mais emocional. O nosso córtex cingulado anterior faz isso, porque ele que é o juiz que define isso, muitas vezes ele tende a dar para o lado das emoções, para o lado mais flexível, ok? Bom, tudo bem. Então, o que eu já entendi, Selva, como tudo isso funciona, eu sei por que funciona, mas o que que eu devo fazer para usar isso ao meu favor? Então, eu vou te dar algumas dicas aqui, para que você consiga ensaiar isso, treinar o seu cérebro quando você está no modo default. Então, é o seguinte, primeiro, você precisa ter um tempo para vaguear, para panguar. Você precisa ter um tempo para olhar pela janela, entendeu? Para ficar olhando para o teto. Você precisa. A sua mente precisa hibernar. Mas sem forçar pensamentos, apenas deixe-se ir. Se você preferir e achar que é melhor, você pode fazer um mindfulness, né? Você pode fazer uma meditação. Você pode fazer uma respiração, focar no agora, fecha os olhos e foca só na inspiração e na expiração. Você pode fazer isso, que são atividades que não vão exercer um pensamento lógico muito forte. Então, você termina descansando, sim. Você pode fazer isso também. Mas o essencial seria você andar por aí, se deixar levar nesse momento, tá? 5, 10 minutos, não precisa muito mais do que isso, tá? Sair da rotina, tudo que é muito rotina, estou sempre fazendo alguma coisa, estou sempre seguindo passo a passo, isso também é muito exaustivo, muito cansativo, tá? Então, se dê a chance de sair da rotina, de tentar coisas novas. Quando a gente tenta coisas novas, a gente termina vagando, a gente termina panguando e encontrando saídas e respostas para aquilo que você precisa fazer, tá? Explorar sem pressionar. Você pode explorar coisas novas, como, por exemplo, eh, você pode ler um livro, você pode ver um filme, você pode ver uma paisagem, ver uma cena na rua. Então, explore aquilo que você tem dentro de você, sem pressionar esse pensamento. Ele vai vir uma hora ou outra, tá? Sempre nesse momento, panguar. Selva, como é que eu sei que eu estou no modo default? Porque esses pensamentos, essas memórias vão começar a vir. Eu acho até que falei no outro vídeo. Então, quando essas memórias começarem a vir para você, você pode se permitir, sim, observar mais do seu entorno, sem
pensar logicamente. O segredo aqui é não pensar logicamente. Não tentar fazer cálculos, não tentar pensar de uma forma do que é certo, o que é errado. Apenas observar. A observação é fundamental, ok? Deixar o subconsciente trabalhar. Deixa ele ir falando, trazendo as coisas, as memórias, enfim. Usar essa procrastinação estrategicamente. Quando você está procrastinando, você diz assim, não vou fazer. Então, permita-se vaguear. Né? Utilize isso para ver se você consegue encontrar saídas para aquilo que você está procurando. E reconheça padrões. Por exemplo, quando é que isso acontece? Quando que vem essa procrastinação e subsequente vem essa questão de eu não querer fazer nada e aí vem um pensamento flexível, vem uma coisa, uma ideia nova. E anote. Anote tudo, sempre tome nota de tudo. Porque uma pequena ideia pode ser um grande projeto na sua vida, ok? Nada vem por acaso. Quem traz tudo isso é o nosso subconsciente. O nosso subconsciente que armazena todas as informações. Ele vai deixar passar aquilo que você filtrou. Mas existem muitas coisas ali dentro, tá? Isso para quem acredita no subconsciente. Para quem acredita em coisas muito mais que estão além, né, da nossa existência, é a hora ideal para você se conectar. É a hora ideal para você se conectar com alguma coisa superior, com seu eu superior, seu eu infinito, seu ideal do futuro, enfim. Isso também está dentro, né, isso da proposta, tá? Isso vai de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você acredita, essa conexão. Porque a conexão espiritual a gente precisa fazer, tá? Independente desse aqui ser um vídeo muito mais focado para neurociência e para psicologia do que para a espiritualidade, a gente precisa, sim, sempre estar conectado com alguma coisa. Seja seu eu interno, seu eu do futuro, seja Deus, seja o universo, você precisa estar conectado com alguma coisa, tá? Inclusive, tem um vídeo que eu falei sobre isso, ok? E o que mais pode me dar resultados? Bom, se você gosta de todos esses temas e você precisa de resultados, a melhor forma de você se autoconhecer, a melhor forma de autoconhecimento é o conhecimento. Você ter conhecimento das suas ferramentas. Porque você pode pensar da seguinte maneira, e eu sei que muita gente pensa assim, nós somos espíritos passando por esta experiência. Se você acredita nisso, entenda que seu espírito, ele precisa de ferramentas. Quem são as ferramentas? O corpo e a mente. Então você precisa entender como funciona o corpo e a mente para você saber como funciona o universo lá fora. Selva, eu não acredito em nada disso. Então, melhor ainda, se você não acredita em nada disso, você tem que entender como você funciona, de fato, de forma concreta. Como funciona teu intestino? Como funciona a tua mente? Como funcionam os vieses cognitivos? Por que nós temos vieses cognitivos? Quem nos fez assim? E como eu consigo lidar com tudo isso para eu poder ter mais aproveitamento, viver uma vida mais tranquila, não procrastinar, não ter esse tanto de informação que vem para mim e eu não sei o que fazer. Então, tudo isso está dentro do Desafio Fluência Vibracional. São 15 práticas onde eu passo para você o conceito de cada viés, dos vieses mais importantes, né, dentro do autoconhecimento, porque são mais de 180 vieses, eu acredito, se não me engano, acho que tem até mais que são catalogados. E esses vieses comprometem aquilo que você precisa para você ter a vida que você quer. E esses vieses, eles são inconscientes. Não é porque você está pensando, é porque eles estão formatados dentro do teu HD. É assim que funciona. Né? E não é a selva que inventou isso, é a psicologia. Os vieses são estudados na psicologia, principalmente na psicologia social, para você entender como você lida com as pessoas. Então, se você quer se conhecer melhor, comece pela sua mente. Eu estou te falando isso por experiência própria. A gente tem uma tendência muito forte a ir para o lado mais oculto, né? A ir para o lado muito mais espiritual. E depois, a gente termina vendo que as coisas não funcionam assim. A gente faz ritual, faz isso, faz aquilo, e nada funciona. Mas por quê? Porque antes disso, você tem que entender
o que é essa interface chamada mente e cérebro. Então, quando você entende o concreto, você consegue entender o que vai além. Então, se você quiser entender muito mais sobre isso, eu te convido a fazer o desafio Fluência Vibracional. Eu vou deixar o link na descrição, ok? E aí, qualquer coisa, você pode me chamar, pode chamar o Stefano, que trabalha comigo, e para entender um pouco mais como tudo isso funciona, ok? Gostaria de deixar um outro recado. A partir dos próximos vídeos, eu vou começar a falar sobre um item muito importante e eu acho que talvez você vai ter interesse em ouvir. Eu quero falar sobre a mente que vende. Eu fiz uma palestra esses dias numa uma renomada faculdade, instituição, né? Que chama Plenitude e Educação. E eu gostaria, sim, também de disponibilizar isso também para todas as pessoas. Então, é um projeto que eu estou fazendo, novo, e nós vamos abordar isso sobre como a nossa mente funciona em relação às vendas, em relação ao consumidor, em relação... Vai ser uma playlist diferenciada, obviamente que isso não é somente o objeto daquilo que eu falo, porque eu falo, né, sobre a mente, falo sobre o corpo, sabe, falo sobre o espírito também, dentro daquilo que a gente entende como ciência, ou seja, neurociência, psicologia, física e por aí vai, ok? Então, nos próximos vídeos, a gente vai começar a abordar um pouco mais essa questão da mente que vende. Então, se você tiver interesse, te faço convite, vem comigo, você não vai se arrepender, você vai achar muito interessante. Se você achou interessante essa questão do modo default, se você achou interessante essa questão do pensamento flexível, isso é só o começo, ok? Então é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Ajuda o canal dando o teu pensamento, né? Falando sobre o que você achou sobre isso. E se você gostou, deixa um like aqui, que me ajuda muito, ajuda o canal também, ok? Combinado? Então, para você que esteve aqui comigo até agora, um grande beijo no coração e a gente volta a se ver ainda nesta semana. Combinado? Beijo, aloha, até a próxima.